O legado de Neville Goddard. A série O Legado de Neville Goddard é uma produção da Universo Livros, que traz a você um acervo de obras para encontrar a Deus em si mesmas e as respostas aos seus questionamentos sobre a vida, tornando-se cada vez mais capazes de realizarem os seus sonhos e objetivos na vida. Eduardo Pereira. A série O Legado de Neville Goddard é uma produção da Universo Livros, que traz a você um acervo de obras e materiais extraídos de diversas palestras e apresentações de Neville Goddard em convenções, eventos e programas de rádio e TV nos Estados Unidos, que ocorreram principalmente em Los Angeles entre os anos de 1948 a 1972. Tenho certeza de que esta série será o ponto de partida para o despertar da consciência de milhares de pessoas, a fim de que elas sejam capazes de encontrar a Deus em si mesmas e as respostas aos seus questionamentos sobre a vida, tornando-se cada vez mais capazes de realizarem os seus sonhos e objetivos na vida. Eduardo Pereira. Fé, esperança e amor. Neville Goddard. Tradução: Caio R. Revisão e adaptação: Eduardo Pereira. As Escrituras fazem as mais profundas declarações do mundo. Você pode acreditar nelas ou rejeitá-las, mas nunca conhecerá a sua verdade até que as Escrituras sejam experimentadas. Uma vez experimentadas, você não mais poderá negá-las da mesma maneira como você não nega a mais clara evidência dos seus sentidos. Eu afirmo que Deus é amor. As Escrituras nos dizem que Deus é fé, dizendo: pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. Hebreus 13, versículo 3. E somos instruídos: estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, versículo 13. Agora posso lhe dizer que o nome dele é Eu Sou, e que a primeira revelação de Deus ao homem é a do Pai. Eu posso lhe dizer que tudo isso é verdade em relação a você, que você é Deus, o Pai, que você é amor infinito, fé infinita e esperança infinita. Mas você não conhecerá essa verdade até que ela se torne sua própria experiência. Depois de experimentar o que há nas Escrituras, não há poder no mundo que possa persuadi-lo a pensar que você estava alucinando, pois quando você experimenta essa verdade, você ascende a um nível de consciência muito maior do que qualquer coisa conhecida pelo homem em seu nível atual. Seja ele um Einstein, um gigante das finanças ou algum médico famoso, ele conhece este nível apenas, e o que eu falo aqui está em uma esfera completamente diferente. O que você experimenta está separado deste mundo, e esta experiência é o que eu chamo de religião. Religião é uma devoção à realidade de uma experiência mais elevada, a realidade da qual a razão e os sentidos podem lhe negar, mas que você reconhecerá quando viver a experiência. Agora, deixe-me compartilhar com você 3 cartas que recebi esta semana. Uma senhora, que é quase uma dama, escreveu: na noite do dia 24 de janeiro, eu estava sentada quieta, meditando, quando de repente alguma coisa mudou ou se abriu na minha cabeça, e eu ouvi uma voz dizer: eu sou fé, esperança e amor. Um momento depois, uma voz profunda e gloriosamente masculina acrescentou: eu sou o Pai. Essas palavras me tocaram com tanta emoção que caí em lágrimas, chorei bastante. O versículo mais curto da Bíblia é: Jesus chorou. João 11, versículo 35. No final do drama, aquele que deveria ser a rocha sobre a qual tudo deveria ser estabelecido, negou sua história 3 vezes antes de o galo cantar. E então, lembrando-se de tudo que lhe foi dito anteriormente, ele chorou amargamente. Agora,
Para abraçar uma experiência, é preciso ter uma natureza de experimentar, pois é apenas através de uma natureza experimentadora que as fornalhas da aflição podem refinar a essência da fé, da esperança e do amor. Aqui está uma declaração do capítulo 48 de Isaías. Já ouviste e viste tudo isto, e vós não haveis de admiti-lo? Contudo, desde agora te faço ouvir novas e grandes revelações, um saber até então em segredo, passo a teu conhecimento. Tais revelações foram criadas agora e não em tempos passados. Até hoje nada ouviste sobre elas, para que não cogites. Eis que eu já tinha conhecimento delas. Mas tu não só não tinhas ouvido, antes também nada imaginavas ou sabias. Além de tudo, desde a antiguidade que o teu ouvido tem se fechado. Eis que eu mesmo te refinei, todavia, não como a prata. Eu te provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, por causa da minha própria pessoa, eu faço o que faço. Como posso permitir que o meu nome seja difamado? Ora, não dividirei minha glória com nenhum outro Deus. Isaías 48, versículos 6, 7, 8, 10 e 11. Você pode pensar que, porque você escuta perfeitamente um tom e ouve o menor ruído que os seus ouvidos são capazes de ouvir, que os seus ouvidos estão abertos, mas, porém, eles estão selados às vozes dos céus, completamente selados ao mundo celestial. Mas agora eu lhe digo, Deus é amor, Ele é fé e Ele é esperança. A esperança inicial do Pai era, façamos o homem à nossa imagem. Tendo a fé de que isso poderia ser feito, foi preciso amor para fazê-lo. É o amor que é colocado na fornalha da aflição, e embora pareça ser um inferno enquanto experimentado, o amor transforma o homem em uma alma viva, para que o homem possa responder a isso, pois, sem resposta, não há ação. Em silêncio, essa senhora ouviu as palavras: Eu sou fé, esperança e amor, seguida por uma voz profunda e masculina dizendo: Eu sou o Pai. Agora ela sabe que ela encarna a Deus e que ele se irradia em sua maravilhosa imaginação humana. Tendo tido essa experiência, não há padre, pastor, ministro ou arcebispo que possa convencê-la a esquecer isso. Essa senhora é desconhecida para o mundo, mas ela experimentou o que é desconhecido para os grandes intelectuais e gigantes financeiros. Eu lhe digo que as Escrituras são verdadeiras e chegará o dia em que a voz revelará a ela, a senhora, como o Pai em si mesma. Isto é, quando o Filho unigênito de Deus se apresentar diante dela e lhe chamar de Pai. Então ela saberá e dirá: Ele me invocará declarando: Tu és meu Pai, meu Deus, a rocha que me salva. Salmos 89, versículo 26. Você pode pensar que uma dama não poderia ter a experiência de ser o pai, mas nesta dimensão da qual eu me refiro, nós somos o Elohim. Não somos homens nem mulheres, mas Deus, ainda que Deus seja composto por muitos. A palavra Elohim é uma unidade composta, um todo composto de muitas partes. Somos todos o único Pai do Filho unigênito, a quinta essência da experiência humana, personificado como Davi. A voz que falou com ela declarou a verdade eterna. E quando você estiver na presença de Cristo ressuscitado e ouvir as palavras Deus é amor, conhecerá a sua verdade eterna. E quando Ele lhe incorporar ao seu corpo, vocês não mais serão dois, mas um. Então, quando Ele se incorporar a outro e assim por diante, todos nós seremos reunidos de volta ao único corpo, em espírito, e todos saberemos que somos o Pai. Não existem inúmeros pais, todos viemos do único Pai, e nele estaremos todos reunidos novamente, no único Pai, que disse à dama: Eu sou o Pai. Não consigo explicar a minha emoção quando recebi esta carta. Agora, para ter uma grande experiência, você deve ter uma natureza experimentadora, pois somente por uma natureza experimentadora
você pode criar a essência da fé, esperança e amor. E quando isso acontece, lágrimas descem. Pedro não se comoveu emocionalmente quando a verdade foi intelectualmente ouvida, mas sim quando foi experimentada e tudo aconteceu. Ele chorou amargamente. Um dia você experimentará as Escrituras e saberá o quanto isso é verdade. Falo por experiência própria quando eu digo que fiquei na presença de Cristo ressuscitado e disse as mesmas palavras de Paulo: fé, esperança e amor, esses três. Contudo, o maior deles é o amor. 1 Coríntios 13, versículo 13. Então fui abraçado pelo homem que é o amor infinito, que é Deus. E o que eu experimentei, você também experimentará. Há quem fale de Deus como uma força espiritual ou impessoal. Eles se tornaram completamente abstratos em seu conceito desse poder criativo e redentor. Mas Deus não é uma força excessiva ou intangível. Ele está no próprio homem, e ele lhe fala com uma voz como a que eu lhe falo agora. Você me ouve agora em sua língua nativa. Quando Deus falar com você, você o ouvirá em sua língua natural. E quando você estiver na presença do amor infinito, em pessoa, ainda assim você saberá que Ele é todo amor. Agora, deixe-me compartilhar outra experiência. Nos diz o livro de Gênesis que, quando um sonho é repetido, Deus o consertou, e logo acontecerá. Uma senhora teve 3 sonhos com elefantes. Em seu primeiro sonho ela disse: era época de acasalamento, e eu vi muitos elefantes, todos acasalando. Esse sonho foi seguido por um sonho em que ela se viu de pé, junto a um rio, cercado por montanhas. Na margem do rio, havia 3 elefantes de pedra. E quando ela olhou para eles, ficaram vivos, entraram no rio e nadaram rio abaixo. Observando-os, ela disse a si mesma: é a segunda vez que vejo elefantes de pedra. A última vez foi quando eles saíram das montanhas. Então ela acrescentou: quando acordei, percebi que o que havia dito era verdade. Existe uma linguagem de simbolismo que é universal. Independentemente de você estar na África, na China ou aqui, nas profundezas da alma, o elefante é o símbolo do poder e da sabedoria criativa de Deus, que é definido nas Escrituras como Jesus Cristo. Em seu sonho, ela se lembrou de outro sonho. Então esse sonho está próximo da autorrevelação, que é Deus se revelando nela. O poder criativo de Deus tornou-se conhecido para ela, e ela irá no presente imediato ter provas tangíveis deste fato, de que a sua maravilhosa imaginação humana é Cristo Jesus. Todas as coisas são possíveis para Deus, e pelo exercício desse poder, ela pode provar que ela é o poder criativo do universo. Simbolizado como no ato criativo, esse poder apareceu como pedra, que não foi criada com vida. Algo estava aparentemente morto em seu mundo. Mas isso não importava. O poder não está no mundo, não está no espaço, nas estrelas, nem na essência das folhas de chá. O poder não está em nada além da imaginação humana. Tudo o que você vê, embora pareça estar fora, na verdade está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Para provar isso a si mesma, ela viu os elefantes como mortos, todos feitos de pedra. Existe algo mais inanimado, mais morto do que uma pedra? No entanto, no momento quando ela os viu, eles foram despertados e entraram no fluxo da vida. Ela estava em uma maravilhosa área montanhosa, e todas as revelações das Escrituras ocorreram no alto das montanhas. Jesus estava no topo da montanha quando ele se transfigurou, e agora, aqui nesta área montanhosa, seu próprio poder criativo foi revelado. Por isso repito, Deus, o Criador, e sua maravilhosa imaginação humana são um e inseparáveis. Portanto, ele nunca estará nem longe nem perto, pois proximidade implica separação. Agora ela sabe, assim como a outra senhora, que ela encarna a Deus e Deus se irradia por ela,
através da sua maravilhosa imaginação humana. O que você está imaginando agora? Algo desastroso? Ou um pensamento maravilhoso se incendiou dentro de você? Não importa quais sejam seus pensamentos, eles acontecerão, pois não há nada neste mundo além do que foi imaginado no princípio. A edição de janeiro de uma revista chamada The National Observer saiu com uma foto de capa de um trem totalmente destruído. Você via uma grande parte do trem todo despedaçado, com muitos vagões destruídos e um deles suspenso à beira de um barranco. Era uma fotografia de um acidente que havia acontecido recentemente em Rubin, Idaho. Esta mesma imagem também apareceu na edição de dezembro, e quando um leitor de Springfield, na Virgínia, a viu, achou-a estranhamente familiar. Então, lembrou-se que há 19 anos atrás ele estava desenhando, e uma cena surgiu em sua imaginação, uma cena que era uma duplicata do acidente que aconteceu no ano passado. Ao enviar uma foto de seu esboço para o National Observer, ele perguntou: é ironia do destino que o meu desenho se pareça tanto com a foto do acidente real? Ele pensou que o acidente de trem era a causa da coincidência, mas na verdade este foi o efeito. A imagem foi a causa. Este é um mundo de sombras. Ele provocou o acidente, até mesmo para as árvores que ficavam nas redondezas, e o que ele chamou de evento real foi apenas o efeito deste mundo de sombras. Portanto, digo a esta senhora: você tocou a profundidade da sua alma, o poder criativo de Deus, e ninguém vai tirar isso de você, pois seu poder despertou até o ponto da revelação. Você não pode voltar agora e acreditar em um Deus externo. Aqueles que ainda não tiveram essa visão, ainda podem voltar. São aqueles sobre quem a semente foi lançada e, embora a tomem avidamente, as preocupações do mundo as fazem-nas secar. Ou aqueles que, porque a semente caiu entre espinhos, foram sufocadas. Ou aqueles que, percorrendo a estrada da vida, tentaram e provaram do seu poder criativo, mas que por fim concluíram que isto teria acontecido de uma maneira ou de outra, e que tudo é apenas coincidência. Mas no seu caso, minha querida, você não pode voltar atrás. Não há poder na Terra que possa trazê-la de volta a qualquer crença ortodoxa, pois você viu o símbolo do poder criativo de Deus. Começando como um ato criativo, você transformou a pedra em algo vivo, e ela entrou no fluxo da vida. Agora você sabe que tem o poder de pegar algo que está morto e estéril como uma pedra e em sua mente ressuscitá-lo, soprá-lo e torná-lo vivo. Agora, a outra carta era de um homem. Ele estava em um outro nível de consciência. Em seu sonho, ele viu uma casa da qual um brilho irradiava de suas janelas e portas, quando de repente alguém surgiu com uma pergunta: quando você entrar na casa, como saberemos que é você mesmo quem o está fazendo? Ele respondeu: eu faço o que é necessário, mas não importa o que eu faça, você ainda dirá que é um truque. Então uma voz falou dentro dele, dizendo: eu tenho um poder que eu não conheço. Este homem tem o poder de criar, mas ele não despertou para o estado de consciência onde pode exercer isso. Ele sabe que quando ele entrar nesta casa e fazer as coisas acontecerem, seria ele mesmo que, depois, diria que tudo haveria de acontecer inevitavelmente de um jeito ou de outro. Porém, não há outros, existe apenas Deus neste mundo. Embora este homem tenha respondido corretamente à pergunta feita a ele, havia dúvida que ele sempre leva consigo quando ele entra em um novo estado de consciência. Portanto, ele nunca teve certeza que o seu ato imaginário foi a causa dos fenômenos de sua vida. Aqui vimos vários casos de níveis de revelação de Deus no homem. No primeiro foi fantástico: eu sou o Pai. E em um futuro não muito distante, ela conhecerá essa verdade de maneira mais íntima. Já não será como uma voz que vem das profundezas de sua alma, mas ela saberá que ela é o Pai quando o Filho unigênito de Deus estiver diante dela e o chamar de Pai. Enquanto isso, Deus está irradiando de sua maravilhosa imaginação humana. Ela sabe que o Eu Sou é fé, o Eu Sou é esperança e o Eu Sou é amor.
Ela leu no 13º capítulo de Coríntios. Ela ouviu da palavra, mas agora ela conhece através da revelação. Ela ouviu as palavras vindas de dentro de si mesma, e quando o filho de Davi, em espírito, chamá-la de Senhor, ela saberá por si mesma que tudo que digo sobre a palavra é verdadeiro. Por isso, repito, não conheceremos a verdade das Escrituras até que ela seja experimentada. Você não pode negá-las da mesma maneira como você não nega a mais clara evidência dos seus sentidos. A primeira revelação de Deus ao homem é o poder. Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Sua segunda revelação é Eu sou. Meu nome está em você? Ouça, preste atenção à minha voz, pois meu nome está em você. E sua revelação final é a do Pai. No Salmo 40, diz: Sacrifício e oferta não desejas, tu me abriste os ouvidos. Salmos 40, versículo 6. Isto é repetido no 10º capítulo de Hebreus desta maneira: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Hebreus 10, versículo 5. O ouvido aberto dos Salmos agora se tornou um corpo imortal que não pode morrer. Algo mudou e se abriu, e embora dos ensinamentos antigos a senhora não tivesse ouvido, agora ela ouve. Sua veste de carne e sangue tem ouvidos, mas me refiro a um corpo completamente diferente. Falo do corpo que foi forjado e moldado, que foi preparado para o reino celestial. Portanto, não julgue pelas aparências, pois, embora muitos possam ser famosos e extremamente ricos, ainda estão dormindo, e quando partirem deste mundo, entrarão em outro mundo dos mortos. Mas ela, embora aqui seja uma desconhecida, entrará no mundo da eternidade, pois seu corpo foi preparado para o tempo que está por vir. Sua fé é embasada não por um argumento qualquer, mas sim por uma experiência. Diga-me no que você acredita e eu ouvirei a confissão da sua fé. Hoje à noite, acredite nestas palavras que essa senhora ouviu. Diga dentro de si: Eu sou o Pai, e você ouvirá a própria confissão da sua fé. É aí que está o verdadeiro espírito das Escrituras. Tudo está dentro de si, e o poder criativo de Deus está em você. Então, se hoje à noite você quer algo, saiba que isto está contido em você e que você tem o poder de animá-lo e torná-lo vivo. Então tenha fé, tenha confiança que, no seu próprio tempo, o que você imaginou acontecerá. Você não precisa contar a ninguém ou inventar os meios para o seu cumprimento. Tudo que você precisa é de fé. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Hebreus 11, versículo 3. Portanto, coloque a sua esperança totalmente nesta graça de Deus, que é a esperança do homem. Deus se entregou a você como se não houvesse outro. E quando o filho dele estiver diante de você e o chamar de Pai, você saberá que a sua fé se transformou no visível, que a sua esperança foi completamente realizada e que o seu amor dura para sempre. Agora, voltemo-nos ao silêncio.